O que eu vou te falar aqui nesse vídeo pode gerar muito ruído no mercado financeiro. Então não conta para ninguém, tá? É uma estratégia secreta que eu uso para ganhar 14% de renda em dólar, enquanto a taxa de juros americana está em 4,5%. Exatamente isso. Que loucura, né? Enquanto o dividendo médio das ações americanas está em 2,5%. Eu estou falando de 14% de renda em dólar. Eu vou te ensinar isso aqui nesse vídeo. Uma estratégia desconhecida por 99,9% dos investidores brasileiros. E eu vou te ensinar aqui hoje. Vamos lá então falar qual é essa estratégia tão maluca assim que gera 14% de dividendo por ano. Muito mais do que o dividendo no Brasil. Você pega aí, por exemplo, Banco do Brasil, que paga um caminhão de dividendo, está pagando 10%, 11% de dividendo. Itaú, banco sensacional, o banco mais rentável, dos mais rentáveis do mundo, paga um dividendo de 8% por ano. Que estratégia é essa que gera 14%, até 14% de dividendo em dólar? Muito mais do que a taxa de juros americana, que é de 4,5%. Essa estratégia envolve o investimento em ETFs, ou ETF, para quem gosta de dar uma americanizada, né, no sotaque. Esses ETFs seguem o S&P 500, que é o índice da Bolsa Americana, preste atenção, e em conjunto eles usam operações com derivativos, operações com opções. Que essas operações que eles usam são operações seguras, chamada venda coberta. Operações que inclusive eu faço com as minhas ações brasileiras aqui. Então você não deve ter entendido nada, né? ETF, o que é opção, o que é derivativo, né? Não entendeu absolutamente nada. ETF é um fundo de investimento. Um fundo de investimento tem um gestor, tem um cara que ele coordena o fundo. Esse fundo especificamente, como eu falei, ele investe em ações do S&P 500, compra essas ações do S&P 500, são 500 ações. É por isso que eu falei que é um fundo muito diversificado e faz operações de venda coberta. Só que esse fundo de investimento, como é que você tem acesso a ele? Geralmente o fundo de investimento, você vai num banco, né, fala, eu quero investir no fundo. Ou você vai numa corretora e fala, eu quero investir no fundo. Ou você pode até automaticamente, algumas corretoras do Brasil, tem a plataforma aberta, você pode colocar o dinheiro direto no fundo, não é verdade? Você vai lá e aplica. Agora, o ETF, ele tem uma vantagem, ele é negociado na Bolsa de Valores, ele tem liquidez imediata, então você vai lá, bota o código do fundo, vou dar um exemplo de um ETF aqui no Brasil, o IVVB11. É um ETF que você vai investir nele na Bolsa de Valores, no home broker, da mesma forma que você compra uma ação, você compra um fundo imobiliário e você bota lá IVVB11, você está investindo num ETF. É um fundo que investe em ações lá nos Estados Unidos, que investe seguindo o S&P 500. Então, esse é um exemplo de ETF. O que é S&P 500? Vamos lá, quem não conhece, S&P 500 é o índice da Bolsa Americana. São as 500 maiores empresas dos Estados Unidos listadas na Bolsa. Então é um indicador muito poderoso, é um índice muito poderoso, é o principal índice da Bolsa Americana. Você tem o S&P 500, você tem o Dow Jones, você tem o Nasdaq, são vários índices que seguem a Bolsa. Aqui no Brasil, o principal índice é o índice Ibovespa. E o que são opções? Opções são derivativos, você pode fazer vários tipos de operações com opções. As operações que esses fundos fazem envolvem as ações do S&P 500. Está aqui ó, a figura do S&P 500. Então você tem aí todas essas ações e são operações de rentabilização com opções. Então são operações seguras que eu conheço, é por isso que eu invisto, né, nesse tipo de ETF. Eu sei que operações são essas, eu sei que não são operações que envolvem muito risco para o investidor, que no longo prazo, envolvendo muitas empresas como essa, o risco tende a zero. Quais são as vantagens dessa estratégia? Preste atenção aqui, isso aqui é sensacional, deu um trabalho danado para fazer, então já deixa sua curtida, deixa seu like, compartilha o vídeo, bota no comentário se você já sabia o que é ETF, se você investe lá fora, se você não investe. Muito importante você participar e principalmente vai ali no botãozinho e segue o canal, se torna aí um inscrito no canal. Isso é muito importante para o canal, ajuda muito o canal. A gente mede o sucesso do canal pela quantidade de pessoas que se inscrevem, pessoas que dão like, pessoas que compartilham e comentam, tá? Isso é muito importante para a gente. O conteúdo é gratuito, mas a forma com que você pode ajudar o canal, contribuir para o canal continuar crescendo, continuar aqui trazendo conteúdos para você toda semana, é você interagindo com a gente, compartilhando, seguindo, muito importante. Então dá essa força, dá essa moral para a gente. Então vamos lá entender quais são as vantagens dessa estratégia. Cara, isso aqui é tão poderoso que até eu
estou fazendo isso aqui. Uma boa parte da minha carteira nos Estados Unidos está alocada nessa estratégia aqui. Eu vou te falar quais são as vantagens dela. Se liga, vantagem número 1, investir nos Estados Unidos e diversificar em moeda forte. Então, essa vantagem aqui é básica, é basilar, é o alicerce da estratégia. Mesmo que não tivesse mais nenhuma outra, é muito importante você investir nos Estados Unidos. É muito importante você investir em moeda forte, investir em empresas que atuam no exterior, em empresas que atuam globalmente. É muito importante você ter investimento em moeda forte. Então, ponto número 1 é fundamental. Ponto número 2, gerar renda em dólar, ganhar dólar. Ah, mas no começo eu vou ganhar pouquinho. Vai, mas depois isso vai aumentando, né? Uma bola de neve. Querubim, você ganha renda em dólar, Querubim? Nem real ganha direito. Eu também, 90% da minha renda 95% da minha renda é em reais. Eu tenho renda em dólar lá na minha carteira que eu estou começando a montar. Estou montando já desde 2016, 2017 mais ou menos. Está crescendo, mas ainda não chegou no tamanho da carteira em reais. Então, gerar renda em dólar é fundamental. Quem já viajou para fora, quem já morou fora um período, sabe que gastar em dólar é pesado. Então, você ter uma renda em dólar é fundamental. Ponto 3, gerar uma renda consistente maior que a taxa de juros americana. Você tem a taxa hoje nos Estados Unidos de 4,5% e você vai gerar uma renda em dólar de 10%, 12%, 14%. Uma renda muito alta, muito maior do que muitas ações que temos no Brasil hoje, que são excelentes pagadoras de dividendo. 4, isso aqui talvez seja para fechar o caixão, né? Como dizem, você não precisa entender como selecionar ações, não precisa entender de investimento, não precisa saber nada de valuation, nada, é só você deixar que o ETF vai seguir o índice S&P 500. É um investimento passivo, não dá trabalho, não tem que controlar, não tem que fazer planilha de Excel. Cara, isso aqui é muito simples de investir. E ponto 5, você não precisa saber usar opções, que usar opções também é muito complicado. Tem que fazer um curso, tem que entender o que é uma call, uma put, um strike, derivativo, o que é venda, o que é compra, venda de opção de compra, compra de opção de venda. Isso é muito complexo na cabeça de quem está começando. Você não precisa saber usar opções. Olha que coisa fantástica. E quais são, obviamente, as desvantagens dessa estratégia? Menor valorização. Como assim, Vicente? Vou perder dinheiro? Não, você não vai perder dinheiro. O seu dinheiro não vai desvalorizar. Ele vai ali sempre valorizando, principalmente ali muito próximo do índice da taxa de juros americana. O que é a estratégia que esses fundos usam? Eles têm um grande foco na geração de renda. Então, a estratégia que o fundo usa, ele abre mão de maiores valorizações que podem ser incertas. Você não sabe quando vai ocorrer uma valorização, né, da ação. Vocês sabem disso? A ação pode até desvalorizar. Então, abre-se mão dessa volatilidade para você poder gerar mais renda no curto prazo. Tá? Então, essa é a estratégia do fundo. É por isso que eles conseguem entregar para você 10%, 12%, 14% por ano de dividendo, com uma boa previsibilidade, que é melhor ainda. Segunda desvantagem, ETFs, obviamente, têm taxa de administração. Então é investimento passivo, o cara, obviamente, ele vai ganhar por isso, né? Tem que ganhar. Ele lá, um gestor do fundo, tem várias pessoas que trabalham, eles têm a gestão de bilhões de dólares, eles têm que ter uma equipe, isso tem que ser remunerado. Então, mais ou menos 0,5% por ano é a taxa de administração desse fundo. E terceiro ponto é a tributação de dividendos dos Estados Unidos, que é bem pesada. Então, você vai ganhar 10%, 12%, você vai ter que pagar 30% de imposto. Vai ter que pagar? Vai ter que pagar. Vale a pena pagar? Vale a pena pagar. Porque você está tendo aí tudo de mão beijada. Você não tem que saber investir, não tem que saber usar opções, é um investimento passivo que não te dá trabalho, você vai ganhar 14%, 12% de dividendo, paga 30% de imposto, vai ficar com 12, 9, 10, que continua sendo excelente, excepcional dividendo em dólar. Então vamos lá falar quais são os meus ETFs favoritos nos Estados Unidos para geração de renda. Lembrando ainda que muitos desses ETFs aqui geram rendimento mensal. Todo mês cai lá um troquinho na conta. E alguns semanal. Isso que é mais incrível ainda. Como se fosse mais ou menos no Brasil, né? Analogia com os fundos imobiliários, que todo mês pingam lá um dividendo na sua conta. Lembrando também que não é uma recomendação isso aqui. Primeiro ETF, JP. É um ETF do JP Morgan. É um ETF que segue o S&P 500. Tá aí. Você vê que ele não tem, mas você vê também que não é um ETF que valoriza, que explode de valor. Você vê que desde 2021 até 2025 ele teve uma valorização de 13% no período. Basicamente aí a inflação americana. Então, o que ele te entrega? Ele te entrega a inflação americana, mas
quantos por cento que ele paga? Mais 7 a 8% por ano de dividendo. Isso aqui é importante vocês terem em mente. A ideia desses ETFs não é você ficar, não é aquele ativo que você vai comprar e vai valorizar 1000%. Mas também não é ativo que você vai comprar e vai virar pó, entendeu? Então, é um ativo de investimento que vai seguir a inflação e vai te entregar aí 8%. É como se fosse um IPCA mais 8, só que em dólar. Essa é a ideia desses ETFs. Outro é o ISP, que é do ProShare. A ProShare é a gestora, né, a empresa que faz a gestão desse ETF. Esse que já tem um dividend yield um pouco maior, na faixa de 11 a 12%. Por que não é certinho? Porque varia muito com o mês, com o ano, com o semestre, né? Depende aí da exposição do ativo. Esse aqui já tem uma posição de 509 ativos, tá? Uma exposição bem maior do que o JP, que é do JP Morgan, e tem uma taxa de administração de 0,55%. Próximo ETF é SPWI, né, o famoso SPY. Então você vê também que o resultado, a valorização do fundo, não teve uma grande valorização também no período. Você vê que ele realmente é um ETF que tende a ficar lateralizado, porque está gerando renda esse período. Lembra que está gerando 14% de renda por ano. 14% de renda por ano. Esse aqui é o que gera mais de 13% a 14%. Tem uma posição, um holding, quer dizer o seguinte, são de ativos que eles mantêm em carteira. Holding, né? Estão segurando 510 ativos em carteira, que basicamente é o S&P 500. Esse é o que tem uma taxa de administração um pouquinho maior, 0,68, também é compensado por um dividend yield maior. Próximo, ETF TSPY da Alpha, TAP Alpha, que é a gestora desse ETF. É um ETF que tem foi criado em 2024, um período de vida útil, vamos dizer assim, menor, né? Período de operação um pouco menor. Ele tem apenas um ETF, ele segue esse indicador aqui, que é o SPY. Então ele compra apenas esse ETF e faz apenas operações com opções com esse ETF. Isso gera uma renda aí de 9 a 10% por ano, uma taxa aqui de 0,68. Desses todos aqui, é o que eu menos gosto, é esse aqui. Mas lá nos Estados Unidos é bem conhecido, é bem utilizado esse ETF também. O XYLD da Global também é bem conhecido, né? Mirai Asset, também uma asset muito conhecida. Você vê que tem aqui, que tem uma erosão do valor principal um pouco maior, uma queda de 4% em todo o período, mas também entrega aí uma rentabilidade, uma renda anual de 13 a 14% por ano, uma taxa de administração de 0,60 e tem aqui holding, né, a posição que ele mantém de cerca de 500 ações também, seguindo obviamente o que eu falei do S&P 500. O terceiro é o GPIX, o GPIX da Goldman Sachs. Então são os mais conhecidos, o Goldman Sachs e a primeira que eu falei, que é do JP Morgan. Também você vê aqui o desempenho do fundo ao longo do tempo. Isso aqui é importante, porque você vê que é um fundo que ele te entrega, pelo menos a inflação, né, em termos de valorização, que não é o foco do fundo, o foco é geração de renda. Holding, posição de holding de 509 ativos, a renda de 8 a 9,5%. A segunda menor taxa é do JP, do JP Morgan, e também são aqueles fundos que têm um dividend yield menor. Então aqui é tudo um pouco de esses fundos todos, né, que são ETFs, você vê claramente aí a questão do custo-benefício, né? Os que têm uma menor taxa de administração, eles tendem a ter um dividend yield menor. Com certeza são fundos que usam opções com mais conservadorismo. Tem isso também, você pode ser mais conservador nas opções, você pode ser mais arrojado. Esses outros aqui que têm um dividend yield maior, né, você vê 13, 14%, que é o SPYI, tem uma taxa de administração maior, né? E o XYLD também. Então, eles têm taxas maiores, mas têm, em compensação, um dividend yield maior. Lembrando que isso aqui é uma exposição, são exemplos, não é uma recomendação formal de investimento, não está escrito em pedra que é para você comprar. Estou trazendo para você. Pode ser um bom investimento para você? Pode. Mas você tem que estudar, tem que entender, tem que saber se faz sentido para o seu investimento. Se você tem dúvida, conheça a VG Research, a gente tem as melhores carteiras de investimentos do Brasil. Carteiras aí a partir de R$ 9,90, R$ 19,90 por mês. É muito barato para você não fazer burrada, não fazer bobagem, não sair comprando o que está caro, não sair vendendo o que está barato. Então, se você quer conhecer um pouco mais de investimento em dólar, temos a carteira de dólar, carteira de investimento em ações de dólar, dividendos em dólar, renda fixa em dólar. Então, são carteiras muito boas que você pode ter aí uma boa diversificação também global. Tá joia? Gostou do vídeo? Deixa sua curtida, o seu like, compartilha, deixa seu comentário e, por favor, siga o canal, ajuda o canal a continuar aqui gerando conteúdos para vocês de forma inédita e conteúdos que você não precisa pagar para ter acesso. Vem comigo, tamo junto, um abraço.